errado. Ele tem toda a ferramenta para estar proporcionando ao passageiro boas dicas. Os guias de viagem, tem o meu, tem vários guias interessantes, também entra como um suporte a mais de informação para o passageiro. Eu acho que o fundamental é ele pesquisar tudo que ele tiver direito, se informar bastante, seguir a intuição dele e principalmente colocar performance na viagem. O jogo de cintura individual de um passageiro é fundamental para que ele tenha um proveito da viagem. Eu acho. Tem algum momento, nós estamos falando, em relação especificamente ao seu conhecimento, de viagens para turismo como Paris, Londres, agora você está lançando um novo livro que é sobre Madrid, não é? Tem período que o nosso telespectador pode viajar de maneira mais econômica, ou seja, tem época do ano que você dá uma dica para ele viajar eventualmente no mês do que no outro, porque ele consegue uma tarifa mais econômica, uma tarifa mais baixa, ele consegue viajar em alguns roteiros onde ele pega um contrafluxo de custo. Quais são essas manhas, essas dicas? O grande momento é você ir na hora certa, né? A hora certa está na baixa estação, onde os preços são sempre mais interessantes do ponto de vista econômico. A baixa estação ela vai de março a junho e de setembro a novembro. Os preços não apenas das tarifas aéreas caem substantivamente, como também nos destinos tudo fica mais barato. Então eu acho que ele tem que focar mais ou menos nesse período. E isso é mais uma das coisas que ele tem que fazer. Se a viagem dele tem esse enfoque de economia, ir na hora certa é fundamental. E mais uma dica, nunca viajar sozinho. Porque viajar sozinho, o custo sempre é muito elevado. Hoje, na Europa principalmente, por exemplo, hotéis, eles são preparados para estruturas de grupo. Então, por exemplo, se você vai com alguém para dividir as despesas, fica sempre mais barato num hotel. Fica sempre mais barato na conta de um restaurante, na conta de um táxi, na despesa de um vinho. Então, eu acho que você viajar acompanhado é fundamental também. E você se preparar para todas as eventualidades do ponto de vista das suas informações. Você está munido com tudo aquilo que você vai precisar para que lá a sua viagem seja sucesso, gastando pouco. É isso que eu proponho no meu trabalho. É dar um direcionamento para o passageiro em todas as etapas para que ele possa chegar lá. Viajar pela Europa, no seu conceito, tem que ser de avião, tem que ser de trem, tem que alugar um carro, tem que ser de bondão, tem que ser de ônibus. Qual é a melhor dica? Está falando internamente. Internamente dentro da Europa. Bom, veja bem, hoje tem algumas companhias aéreas aí milagrosas, né? Quando a gente fala em EasyJet, bagunça todo mundo. Eu, por exemplo, sou um viajante costumado de ônibus. Gosto muito de viajar de ônibus. Tem uma empresa... Dentro da própria Europa? Ela chama Eurolines. É uma operadora de linhas rodoviárias, talvez a mais importante da Europa. Inclusive, o meu guia de viagens pela Europa pesquisando hotéis, eu fiz através da Eurolines a maior parte dos percursos. É uma forma de você conhecer o destino ou os destinos terrestres e você tem uma invasão na cidade de uma maneira mais interessante, que você conhece ao vivo e a cores, né? Então, é a maneira mais econômica inclusive do que os trens. Então, eu acho que quem quer viajar barato, lá dentro, uma ideia boa, claro, é os ônibus, mas também ficar atento a essas empresas aéreas que da noite para o dia tem promoções relâmpagos assim, inacreditáveis. EasyJet é uma. Muito bem, olha, você vai percebendo aqui que nós estamos com grandes especialistas, com grandes dicas e há sempre um interesse crescente por parte do telespectador para conhecer mais sobre a questão do turismo. Mas, Virgílio, o Hélio Walter Ramos, de Tatuí, ele está querendo saber o seguinte, um brasileiro que quer implantar-se no ramo de turismo, na atividade de turismo, como que ele tem que fazer? Quais são os caminhos que ele tem que desenvolver e se existe sobre essa atividade uma incidência muito grande de impostos? Cada vez mais o turismo precisa vencer a carga tributária. Como é uma atividade de serviços, muitas vezes ela tem uma escada ou
quase uma cascata de impostos. E como como essa atividade de turismo tem uma grande força de geração de emprego e renda, o papel mais importante dela seria de gerar emprego. Na área de, como ele fala, para a área de hospedagem, uma pousada, um hotel e assim por diante. Toda a tributação é sobre serviços no município aonde ele pretende se implantar. Mas cada vez mais municípios, estados têm favorecido a atração de investimentos dessa área. Nós temos melhorado muito, o turismo vem há mais de 12 anos tendo importância no desenvolvimento econômico e a própria redução das linhas de crédito para financiamento tem feito com que mais investidores surjam, e não só grandes investidores. Pequenos investidores que às vezes criando uma pequena pousada temática num determinado destino e com a atenção que é característica do empresário e do trabalhador brasileiro de receber bem, tem feito com que muitos destinos possam ter sucesso no trabalho da família, no trabalho de pequenos investidores e empreendedores. Eu tenho essa origem, eu sou um imigrante português e desde o início da vinda dos meus pais para cá, nós sempre nos dedicamos não à hospedagem propriamente dita, mas à área de restaurantes, e a nossa colônia tem colaborado no perfil de hospedagem que o Brasil tem hoje, e como grande argumento, receber bem. E cada vez mais, todos aqueles que querem trabalhar em turismo, primeiro, precisam aprender a ler. Precisam aprender a sorrir. E além de sorrir, atender com o coração aberto todas as pessoas que nos visitam. Virgílio, já tem uma porção de perguntas aqui para você, mas no sistema de rodízio, agora eu quero perguntar para o Raul o seguinte, Virgílio. O padre José Luiz Casimiro, ele é de Pirá. Ele quer saber quais são as principais orientações que você daria para os padres que desejam viajar com grupos de turismo religioso. Raul. Bom, começando pela época melhor de viajar com um grupo. Como disse o Wilson, que se viajando de março a junho, se pega um bom tempo, maiormente a partir de abril se pega um bom tempo na Europa, nós estamos falando do turismo para o exterior, né? Se pega um bom tempo e depois volta-se a setembro até final de outubro, começo de novembro, porque aí já vem o inverno e já se dificulta bastante a locomoção, né? Já é época de chuva e dependendo da região que se visita. Como organizar isso, padre? Primeiro, ter uma ideia daquilo de interesse do comum ao grupo. Hoje em dia, os grandes santuários marianos da Europa é o que se vende, é o que se atrai, né? Vamos dizer, grandes santuários é Fátima, Lourdes, Montserrat na Espanha, em Barcelona, Paris com a Medalha Milagrosa, nós estamos falando de Nossa Senhora do Pilar. Os grandes santuários marianos hoje é que tem uma grande, vamos dizer, é o boom do momento, são os grandes santuários marianos. Terra Santa sempre, e voltando a falar da Terra Santa, padre, eu tenho uma estatística muito interessante. A cada 10 pessoas que viajam, que conheceram a Terra Santa e que entraram como peregrinos na Terra Santa e que têm condição financeira de viajar novamente, 5 ou 6 voltam a Israel num espaço mínimo de 3 anos. A cada 10 pessoas? A cada 10 pessoas, metade, 50% voltam a Israel a cada 3 anos. Desde que entram com aquele espírito de peregrino. A melhor coisa que eu ouvi até hoje foi de um guia que falou para nós o seguinte, que jamais você entra na Terra Santa. Se tem a Terra Santa, tem que entrar no seu coração. E quando ela entra no seu coração, você volta. Agora, o importante, padre, é exatamente ver como objetivo religioso são os grandes santuários marianos. E aí, na época que nós estamos falando, como organizar